Fala, pessoal, começando mais um episódio do DP Podcast ao lado do Lúcio de novo, hein, Lúcio? Fala, galera. Sempre... mais um dia aí, né, já, Diego? A cadeira já é sua, já. Né? Já tomei o lugar do Ramon, já. Ramon já... E, pessoal, olha só, o nosso convidado de hoje é um desses personagens fora da curva, né? Vocês vão gostar disso, porque sempre que a gente traz alguém fora da curva aqui, é a hora de realmente extrair o máximo ali do mindset da pessoa, da rotina, do que ela fez e tal, porque sempre tem muita aprendizagem aqui pra vocês. Vou ler parte das aprovações, porque tem outras aprovações aqui que ele nem contou, porque ficou fora ali, era cadastro reserva e tal. Então, só das principais aqui, olha só. Primeiro lugar no Ministério Público do Amazonas, para engenheiro civil. Primeiro lugar no TRT 15. Segundo lugar no TRT 12. Quarto lugar na Agência do Estado do Rio de Janeiro. Quinto lugar no TRT 11. Primeiro lugar no CREA do Rio de Janeiro pro cargo de fiscal. Sexto lugar no TRF 3. Esse cara existe mesmo, Diegão? Esse cara existe. A gente até perguntou aqui, mas quanto tempo tudo isso? 15, 20 anos nos concursos? 2 anos e meio. Então, realmente, tem muita lição pra gente tirar do episódio de hoje. Seja muito bem-vindo, Alan Farias. Muito obrigado, gente. Bom dia pra todos. É um prazer estar aqui. Realizando um sonho estar aqui com vocês, né? De tanto ver vocês aí na internet aí. Tô realizando realmente um sonho meu também, que faz parte da minha aprovação. Pô, é muito legal isso. Você é o perfil do convidado que a gente quer aqui. Que além de ser um cara fora da curva, é o cara que quer vir contar a história, de compartilhar sua história. A gente sempre fala muito isso. E você já acompanhava o podcast, né? Pelo que você falou. Sim, já acompanhava vocês já um pouco mais de um ano, vamos dizer assim, né? Poxa, que legal. Então já vi meus professores dentro do Estratégia sentarem aqui contando a vida deles. Eu falo, não, algum dia eu vou chegar lá. Algum dia eu vou conseguir. E nem demorou, né? Nem demorou, graças a Deus. Hoje chegou como aluno aprovado, mas com certeza vai chegar como professor, mentor aí. Deus abençoe. Inclusive, já tá começando a divulgar dicas aí no Instagram, né? Depois, pessoal, vou deixar o link do Instagram daqui abaixo. Tá colocando dica lá, depois segue que vai ter muita dica a mais pra vocês daqui pra frente, né? E agora já vai começar também a compartilhar informação com a galera, né? Sim, que eu puder somar aí pra turma aí. E assim, é muito importante. O podcast ele é muito importante porque vê que a pessoa realmente é de verdade, assim. O sofrimento do concurseiro, ele é verdadeiro. Uma pessoa que, quando eu comecei, não sabia nem o que era abrir um livro, e aí você imaginar uma aprovação em primeiro lugar, assim, é uma evolução que além de ser pessoal, você vê que outras pessoas também conseguiram. Então, assim, cara, tem condição, eu posso chegar lá, entendeu? Então, isso foi muito importante. É real, né? Quebra essa barreira mental, né? Você vê outras pessoas passando, que às vezes começaram do zero. Exato. Que aí fica essa curiosidade, né? Porque você deu a entender, então, que você não tinha base nenhuma, que você não veio dos concursos. Como é que foi sua origem ali? Você não é de família de servidor? Como é que foi? Meus pais são normais, né? Como trabalhadores normais. Eu também, minha faculdade foi particular, trabalhando e pagando minha faculdade. Então, assim, eu não vinha para essa área de concurso. Para não dizer que eu não tinha vontade de fazer concurso, na minha época de 15 anos, no segundo grau, eu imaginava fazer esse concurso de colégio naval, IPCAC, aquela vontade de toda a molecada ali de 15 aninhos, mas não cheguei a fazer na época. Então, para não dizer que eu nunca tive um contato, foi nessa época, uns 15 anos aí. Hoje você tem quantos anos? Hoje eu tenho 35. Tá esquecendo já, hein? 35. Então, você não tem uma base forte de escola? Não. Mas pelo menos era um bom aluno. Tentava, né? Tentava. Caramba! Pelo menos não fui chamado a atenção com os professores, não. Mas não dizer que eu era um bom aluno. Eu vim de colégio público, normal. Estudei essa fase toda aí em colégio público. A minha faculdade, eu fiz o ensino técnico, né? Fiz técnica de edificações. Com isso eu consegui um emprego. E paguei minha graduação aí na Veiga de Almeida, lá no Rio de Janeiro. Então, assim, uma vida normal como qualquer outra. Nada de papai servidor que me deu a linha do que seguir, nada disso. Foi tudo... Sem facilidades. Exatamente. Tá só aumentando a curiosidade. Porque a escola pública, ela meio que ilude, né? A pessoa que vai bem na escola pública. Eu lembro que eu tirava nota também. Mas você não precisa de muito esforço pra tirar nota em escola pública. Sim. E aí você sai achando, pô, tô preparado. O que vier de concurso tem uma boa base. Não tem nada, né? Nada. Toma aquela primeira porrada. Como é que foi pra você entrar no mundo dos concursos? O que te motivou? Foi algum parente, algum amigo? O que aconteceu? Então, foi quando eu já estava formado, trabalhando na iniciativa privada. Aconteceu antes um pouco da pandemia. Eu estava numa mudança de emprego, de uma área para outra, trabalhava no setor, aí eu tive que pedir demissão desse setor para ir para outro. Então eu fiquei naquela, cara, tem que sair de um lugar para ir para outro, isso não está muito legal. Eu não sei o que pode acontecer ali, se eu vou ficar muito tempo empregado. Então eu fiquei naquele sentimento de, se isso aqui acabar, o que eu faço? Eu tenho família para sustentar. Eu vou atrás de alguma coisa mais fixa. Aí veio a primeira
prova, assim, que quando eu atinei para fazer concurso, foi uma prova que teve da Amazul. Foi a primeira prova, assim, que eu fiz realmente nesse tempo todo, mas não fui bem classificado. Mas quando eu vi a chamada dela, eu falei, beleza, eu acho que o caminho é por aí. Então partiu de você mesmo. Partiu de mim. E aí você viu lá estabilidade, remuneração e tudo. E tudo mais. E você sempre perseguiu concurso na sua área de engenharia civil? Sim. Eu tinha essa gana porque... Eu falei, cara, eu me formei, eu sou engenheiro. Eu tenho meu crédito, então eu não vou jogar ele fora. Eu não vou jogar minha graduação fora. Eu vou fazer alguma coisa na minha área. Se eu tiver que conseguir uma coisa, tem que ser na minha área. Não sei como fazer, mas eu vou ter que fazer. E é louco isso, né? Porque tem concurso hoje pra qualquer área. Qualquer área. Ah, o Renato Albani, né, que faz stand-up, fala que engenheiro vira Uber, né? Aí dá prova que dá pra ser concurseiro, dá pra ser bem aprovado e dá, né? Dá sim. É você que assiste o podcast, você conhece o Ramon, que fica aqui com a gente também. Sim. O Ramon, ele é engenheiro. Ele é engenheiro, Nunca fez nenhum ato da profissão, nunca. É mesmo? Saiu da faculdade, nunca mexeu com a área. Então, é a regra de muitos, né? Sim. Muitos amigos meus que não tem essa pegada assim de concurso, trabalho na iniciativa privada. Aí quando eu falando, mas você passou para engenheiro? Eu falei, claro, engenheiro, eu sou engenheiro. Não, mas você fez para engenheiro civil? Eu falei, não, vou fazer para engenheiro mecânico. Claro que é civil, eu falei, civil, minha área, minha formação. Eles não entendem, eles acham que existe, sei lá, o céu e você não consegue chegar. Sim. Não. É porque é pouco divulgado essas áreas, né? Geralmente os concursos mais badalados são concursos de polícia, Sim. área fiscal, judiciário e tal. Então, quando é pra uma área muito específica, o pessoal não sabe que existe. Acho que o único caminho é a iniciativa privada, né? Sim. Pra você foi assim também quando você começou a pesquisar editais ou já foi fácil depois que você criou essa vontade de fazer concurso? Então, quando eu comecei, que foi exatamente nessa prova da Mazuca, eu não estudei o edital, apenas estudei o que eu tinha na época, que era uma aula de vídeo de YouTube, uns cadernos que eu tinha lá meio jogado, não tinha assinatura em curso nenhum, eu fiz meio assim na orelhada. Até não fui tão ruim, pra quem não tinha nada, eu ainda fiquei na posição 62. Pô, Tinham 400 pessoas inscritas. tá bem. Pra quem não estudou nada? Quem não estudou nada, então ainda fui assim relativamente bem, peguei umas aulinhas do YouTube, uma coisinha meio solta. E aí, quando eu fiz isso, eu falei, beleza, eu tenho um caminho a seguir. Agora eu só não sei o que eu tenho que fazer. Aí começou meu primeiro dilema da minha vida. Tá, eu quero estudar. Mas o que eu tenho que fazer? Qual curso que eu vou comprar? O que é estudar efetivamente? No meu caso, eu pegar a norma 6118, por exemplo, que é de concreto armado, e ler 300 páginas, não vai rolar. E até virar a chave lá na frente para eu conseguir essas aprovações foi muito dolorido. Isso em que ano? Há 2 anos e meio atrás, mais ou menos 2022 aproximadamente, 22, março de 2022, se não me falha a memória. Então, o que te motivou de verdade, que você falou, a pandemia, já acendeu aquela luz vermelha ali. Mas aí, como é que foi nesse período que você não sabia estudar? Onde você foi encontrar informação? Você teve um mentor? Foi algum livro de técnica? Você foi se virando no YouTube? Porque até então, tá usando de forma totalmente aleatória ali. Eu não tive nada, na verdade, nesse início. Eu comecei a entrar nos grupinhos de WhatsApp de alguns amigos, aí tem aquele grupinho de concurseiro do Brasil todo, aí comecei a ouvir alguns nomes, aí comecei a escutar até mesmo o nome do estratégia nos grupos, e aí eu fui começando a fazer algum tipo de coisa. Cheguei a assinar depois de um bom tempo o estratégia, mas eu ainda não sabia usar o que era estratégia. Eu tinha o material lá, eu tinha as aulas, eu tinha o conteúdo, mas eu não sabia ainda o que era fechar um edital, estudar um edital. Então não adianta eu ter um conteúdo se não saber usar. Eu tenho uma Ferrari sem gasolina. Ou não saber dirigir. Não saber dirigir. Então nesse momento eu sofri muito até eu chegar ao ponto de entender o que é estudar um concurso público. Aí eu fui eu tinha a mente de eu preciso fazer prova. Eu não olhava, eu botava lá no site onde tinha a prova de engenheiro civil e ia fazer. E nisso você gasta dinheiro, gasta tempo, você se frustra. A minha esposa fica querendo, e eu tô estudando, ela às vezes quer uma atenção e eu tô estudando. Meu menino às vezes quer também fazer alguma coisa e eu não tenho como, porque eu tô estudando. Só que eu tava estudando da forma errada. Isso doeu muito, muito, até eu descobrir assim, caramba, é aqui, só seguir essa reta aqui. Isso foi muito cruel pra mim. Eu fiz muita prova, assim... Por fazer mesmo? Por fazer. E não tirei comentário depois? Nem entendia porque errou. Eu sabia o que é banca. IBFC, Selecom, IDECAN. Pra mim era tudo a mesma coisa.
eu tinha que fazer prova. Minha cabeça era essa, fazer prova. É porque a gente vem de uma educação que é assim, né? Que é só fazer prova. Você vai pra escola e faz a prova. Né? Não ensina como você pega um livro, como você estuda, como você faz um estudo ativo, como que você faz um flashcard. Né? Não ensina a estudar, né? Então, Nem estratégia de prova ensina, né? nem estratégia de prova ensina. É. Cara, mas você pegava então. Você já teve uma coisa diferente, né? Porque geralmente quem tá começando do zero, e principalmente quem vem da área acadêmica, fez faculdade e tal, quer ficar lendo livro. Você não, você foi no outro extremo, você foi só em prova. Isso. E uma outra galera erra pra um outro extremo, né? Fica só vendo vídeo aula, fica só lendo livros, só naquele estudo acadêmico, ou uma matéria de cada vez, demora. Mas quando você fala que demorou pra você entender, demorou quanto tempo? Porque você falou que teve uma preparação de 2 anos e meio. Isso. Então, a impressão que dá é que pra você foi uma tortura, né? Que demorou pra caramba, mas pra aquela de fora, a impressão que às vezes, sei lá, em poucos meses você resolveu olhar o método. Em 1 ano e meio eu sofri. Caramba! 1 ano e meio eu sofri. No último ano eu consegui sair. Foi 1 ano e meio de muita dor. Estudando errado mesmo. Estudando errado. E achando que tá estudando certo. Essa é a pior coisa, Essa né? é a pior coisa. Consegue enxergar? Nada. Eu saía da prova assim, cara, me dei bem. Quando chegava, conferia o gabarito, depois misericórdia. Tava aquela dor. Aí, cara... E assim, esse 1 ano e meio foi de muito aprendizado, que eu acho que faz parte da vida do concurseiro. Porque, beleza, eu não tinha ninguém, eu não sabia o que era mentoria. Eu não sou muito assim, vamos dizer assim, alfabetizado nessa parte de informática, de tecnologia. Eu não sabia o que era um coach. Eu fui descobrindo no meio do caminho o que era um PDF para estudar um PDF, fazer marcações no PDF, assistir uma videoaula, comunicar uma coisa com a outra, fazer questão, voltar ali, fazer resumo, nada. Fui aprendendo assim, depois de muita dor, assim. Caramba. Então foi muito doído. E nesse 1 ano e meio que você estudava errado, você ainda trabalhava, né? Sim. Você estudava quantas horas por dia? Você tinha essa noção, essa rotina? O outro erro, eu não tinha esse mínimo. Eu saía fazendo, só estudando. Vamos lá. Então, se eu fosse botar naquela época ali, eu estava estudando o quê? Umas 3 horas por dia. Eu não tinha um cronograma de estudo. Essa hora é meu, ninguém me atrapalha. Eu não tinha. Então, eu ia fazendo. Fim de semana eu parava em casa e ia fazendo. Mas eu não tinha aquele resumo. Um cronograma. Tinha hora pra acabar? Não. E isso vai te consumindo fisicamente. Isso que eu ia falar agora. Mentalmente. Porque pra quem é casado, tem família, tudo, pô, você trabalhou o dia inteiro. Sim. Aí você estuda e tal, até a hora que não aguentar mais. Isso. E aí é onde fica a família, onde fica outras coisas. Então, no longo prazo, né, vai virando um peso gigante. E foi muito pesado, exatamente como você falou, foi muito pesado, porque a família quer atenção. É. E, cara, ou você dá atenção ou você estuda. Então, até eu conseguir entender isso foi muito dolorido. Esse um ano e meio praticamente aí foi de provas e provas. E no meio desse 1 ano e meio eu fui transferido para Brasília, para trabalhar lá durante 2 meses pela empresa que eu ainda... Então eu tive ainda que fazer uma mudança, que a possibilidade de eu ficar em Brasília seria grande. Então eu posso pedir demissão ainda, né? Sim. Ainda tava ainda na guerra, aí eu indo para lá, como é que eu faço para estudar dentro de um hotel sozinho? Então foi aí a primeira vez que eu peguei a norma da LGPD, de proteção de dados. Sim. Primeira vez dentro de um hotel em Brasília. Depois de 1 ano e meio, 1 ano e pouco de concurseiro. Então, assim, a vida de concurseiro é muito doída. É doída. É uma fase que tem que acabar, né? Tem jeito. E nesse 1 ano e meio você fez outros concursos. Foi uma fase só de reprovação? Grande parte, porque por mais que você tenha nota de aprovação, para engenheiro civil, se você não ficar nas cabeças, a probabilidade de não ser chamado é muito grande. São poucas vagas, poucas vagas. Eles chamam 1, 2, 3 no máximo. Você ficar ali no 15, 20, 30... Cara, uma realidade que eu não conhecia. Então, para concurso para engenheiro, quando abre, são poucas vagas. Poucas vagas. Às vezes você ficar em 6º lugar, mas são 3 vagas. Não vai ganhar do mesmo jeito. Dificilmente você vai ser chamado. Caramba, fica claro hoje porque ele perseguiu tanto o pódio, né? Porque ele precisava disso para ser chamado. É muito difícil. Você pega os TRTs aí da vida aí, se chamarem 4 engenheiros, às vezes é muito. 5, assim, é quando um TRE vai lá no TRT e pega do cadastro. Sim. Entendeu? Então assim, são concursos que você precisa ficar bem colocado, né? Não só ser habilitado, né? Exatamente. Você tem que ficar no meio da bagunça lá em cima. E nesse 1 ano e meio você já tinha entendido isso. Que ou você briga para ficar lá em cima, ou não ia funcionar. Foi. Depois desse 1 ano e meio, com um podcast que eu assisti, por isso que eu gosto tanto de vir aqui, gostando desse podcast, uma concurseira, né, da Neila.
ela ficou em primeiro lugar no TCM São Paulo, engenheiro civil. Aí eu falei, rapaz, Ela pera aí, é possível. é possível. Então é aí que é o caminho. Aí ela contando o que ela fez e tudo mais. Falei, rapaz, calma aí. Diego, e junta com o que a gente conversou ontem, né, com a Manu Gouveia, ontem a gente gravou com a Manu Gouveia, e ela falou, não tem o tempo certo, né, pra você começar a estudar, né? Se você for esperar o tempo certo de começar a estudar, nunca chega o tempo certo, né? O Alan, ele fala, né, era casado, tinha filho, tinha família, tinha um trabalho na empresa privada, né? E falou assim, pô, se ele fosse esperar o tempo certo, hoje ele não teria as aprovações que ele tem. ainda. Com a esposa grávida, então não ia ter... Falar assim, não, na hora que meu filho nascer, eu começo a estudar. Não, aí nasce, aí tem as dificuldades do nascimento. A hora que ele for pra escola, aí passou 10, 15 anos, você, né? Sim. Tá naquele risco ainda da empresa privada e tudo mais. É um processo, né? Que ele vai lapidando e entendendo como estudar. Os podcasts, foi por ali que você foi pegando método de estudos, rotina? Foi pelos podcasts? Pelo podcast. Caramba, que legal, cara. Comecei a ver alguns podcasts, aí vi um pouco mais na área contábil, que não era muito minha praia, e comecei aí vai vindo como indicações, né? Aí teve um que eu vi dela, a engenheira civil, TCM em São Paulo, falei, opa, deixa eu ver isso aqui com um pouquinho mais de calma. Aí fui assistindo, ela foi contando que ela fez também a mesma coisa também, trabalhava, fazia todo esse processo, e ela contou como ela passou no TCM. Falei, rapaz, então peraí. Aí você seguiu a rotina dela. Aí eu comecei a entender um pouco melhor as coisas. Isso é legal, né? Porque você, então, deve ter assistido vários podcasts, vários métodos diferentes. E a gente sabe que muda muito de pessoa para pessoa. Sim. Às vezes, para um funciona um mapa mental, para outro nem tanto e tal. Sim. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer nessa parte de método é: o que você testou que para você não funcionou? Que você viu de outros convidados e tal, falou, isso aqui não deu. Tentei, mas não deu. O que não funcionou para mim, primeiro, eu não entender o que eu tava fazendo. Acho que você tem que saber o que você está fazendo. Para mim, eu vi as pessoas falar que passou num concurso, para mim era tipo assim, fazer prova, ir lá e fazer. Então, o que não funcionava para mim era assistir, por exemplo, uma videoaula por si só. Não rolava. Eu tinha que assistir uma videoaula, que é muito importante. É o canal que o professor direciona o assunto, mas eu tinha que fazer questão. Eu tinha que fazer a minha parte. Não adiantava ficar só na parte do professor. Eu tinha que fazer a minha. Eu não tinha essa visão. Pra mim, assistir videoaula, assistir uma videoaula, ler um PDF e tá bom, tô estudando, tô feliz, tô cumprindo a hora. Só ficar ali de forma passiva. Ali. Aí que eu comecei a errar. Esse 1 ano e meio foi por causa disso. Que não dava certo. Esse método, pra mim, não deu certo. A partir do momento que você começou a estudar, então, de forma ativa ali, que mudou? Aí virou a chave. A chave virou. E qual que era a sua rotina que, pô, mudou, agora funcionou? O que você fazia em termos de carga horária, revisão, questões? Qual que era exatamente a sua rotina? Um pouquinho antes de eu fazer essa mudança, eu fiz 5 provas ao mesmo tempo, com diferença de 20 dias de uma para outra. TJ Minas, depois caí para MP Minas, Hospital de Risoleta, CGE do Espírito Santo e mais uma. Foram 5, na sequência, de intervalo de tempo de 15 dias de uma para outra. Caramba! Eu fiquei doido. Para mim, fazer prova era isso. Eu não conseguia nem fechar um edital totalmente diferente do outro. Um edital de um tribunal, para um MP, para um hospital, para uma secretaria do Estado. Então, quando eu fiz essas 5 provas, eu consegui a reprovação em todas, não passei nada. Eu fiquei muito destruído, assim, fisicamente, emocionalmente. E financeiramente também, que você viaja e tudo mais. Naquele momento ali, eu senti o peso do que eu tava fazendo. Falei, cara, eu tô nessa guerra aqui. 1 ano e lá vai fumaça. Fazendo prova, eu não chego nem perto, assim, de dar um bom dia para os primeiros lá em cima. Só ficando ali na posição 60, 50, lá na... E aí, falei, cara, eu tenho que mudar a minha forma. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente na minha vida para poder conseguir. Porque eu tava sentindo aquele peso eu não sentia vontade de parar, mas eu não conseguia continuar. Desistir nunca foi uma opção para mim, mas eu não conseguia continuar. Aquele dia que você abre o livro e fala assim, o que eu vou fazer agora? O que eu estudo hoje? Então, eu errei muito, eu pequei muito, eu negligenciei muito, sem ter um cronograma de estudo, sem ter um método que eu consegui me identificar. Eu acho que isso é muito pessoal para cada concurseiro, entendeu? Tem gente que se faz muito com um mapa mental. Eu já sou mais de uma caneta com papel, para mim já é o suficiente. Então, eu negligenciei muito nesse primeiro momento. Então, quando eu descobri a forma, assim, que me ajudou, aí eu comecei a até falar com a minha esposa. Olha, agora eu acho que dá pra gente começar a pensar em briga. Não sei se eu vou conseguir, mas... Você sente que mudou, né? Sente. Você sente que seu estudo tá
tá sendo diferente, né? Sente. Cara, é engraçado, porque você claramente é um cara maduro nessa parte. Porque muitos parei, pô, perdi todo esse tempo, eu vou desistir e tal. Você não, você dizia, pô, ajustei, agora vai, já confiou no resultado. Porque confiar sem ver o nome mesmo aprovado não é fácil, né? Não é fácil. Você não sabe, tem certeza de nada. Nada. E foi muito louco, porque foi numa prova que eu fiz aqui em Pindamonhangaba, na prefeitura de Pindamonhangaba, que eu usei o método, assim, que eu comecei a estudar ativamente, né? Foi resolver questão, olhar o edital, fechar o edital, que eu mudei a minha forma de fazer provas. Eu fiz essa prova, fiquei em quinto colocado. Falei, rapaz, peraí. Na primeira prova depois. Aí, depois disso, falei, opa, existe uma luz no fim do túnel. Saí na posição 60 para quinto, É resultado claro, né? eu fiquei muito feliz. Não foi aprovado, que só ia chamar 2 pessoas, não fui, mas eu fiquei em quinto. Falei, então peraí. Tá na briga. Tá na briga. E aí, que você fazia então? Você de ficar só assistindo videoaula, lendo só PDF de forma passiva, o que mudou no dia a dia, na prática mesmo? Como é que era estudar ativamente pra você? Então, quando eu assisti esse podcast dela, ela falando que ela mapeou a banca. Ela mapeou a banca de ponta a ponta por questões. Eu falei, então beleza, vamos lá. Aí eu peguei o edital, até mesmo de Pindamonhangaba, só que eu não estudei por ele, porque logo depois ia ter o TRF3, que eu fiquei em sexto. Então, e como era a banca VUNESP, eu mantive o mesmo padrão para as duas. Então eu peguei o edital, falei, então tá bom, vamos lá. Vamos começar a fazer questão, então mudar a vida aqui. E comecei a fazer questão e ver como que a banca pergunta os assuntos na questão. Eu comecei a mapear pela questão. Eu não queria fazer a questão em si, eu queria corrigir as erradas. Entendeu? Então eu não queria acertar. Eu queria saber o que estava errado nas outras. E aquilo ficar na minha cabeça. Então eu comecei a mudar isso. Eu fazia em média por dia 300 questões. Caramba, por 300 dia. por dia. Conferindo o erro de cada. O erro de cada um. Não era só por fazer, pular Não. pra próxima. Eu não queria acertar. Eu queria corrigir o que estava errado. Porque aí você abre o leque de opções na sua mente. No caso do engenheiro, vamos pôr na minha 118. Ele te pergunta qual é a dimensão de uma viga. Beleza, você sabe, mas você tem coisas ali no meio ali que pode te ajudar. Então as erradas te levam naqueles assuntos ali da norma. Então você expande o assunto. Aí eu começava a escrever. Aí então, beleza, é aqui. E comecei a fazer. Só que eu não estava confiante ainda. E quando eu fiz essa prova de Pinda, que eu vi meu nome em quinto, falei, opa, funcionou. É a primeira vez que alguém fala isso aqui no podcast. Então, a sua estratégia era basicamente mapear. Porque geralmente quando a gente faz o mapa de bancas, eu já fiz muito isso, eu olhava muito mais assunto. Ah, isso tá caindo muito. Então é muito mais pra mapear os... Você não, você é no detalhe dos erros, das alternativas erradas. Dos erros. Interessante. Me ajudou muito. Me ajudou muito, muito, muito. Porque você lê 300 páginas de uma norma, no meu caso, você não vai gravar, você não é uma máquina para gravar 300 páginas. A VUNESP, a FCC, que são os bancos que basicamente eu tenho uma particularidade que eu gosto, cobra literalidade, cobra número. Sim. Número mesmo, número. Qual o tamanho disso? Você tem que saber, 10, 12, 15, 20. Então você tem que saber mesmo que tá na norma. E não tem para onde fugir. Então, assim, aquilo aumentava a minha forma de identificar as coisas. Então, eu gostei muito. Eu tive aula com um professor que ele era policial militar, né? Ele era do BAEP. Ele falava assim, ó, você, como aluno, como candidato, você tem que se sentir com a boininha ali do BAEP procurando erro. Olha a questão e fala assim, aquela ali tá errada, mas por que tá errada? Eu saio na rua pra patrulhar, eu não procuro o que tá certo, procuro o que tá errado. Então vocês têm que fazer isso na questão, procura o que tá errado. Achou o errado? Fala, não é essa não. Achou outro erro. Tum. Isso aí vai te ajudar. Foca Eu no falei, erro. pô, legal, cara. E realmente isso aí é muito válido. É como se cara. você fosse diminuindo a zona de risco, né? Diminuindo a zona Identificando de erro. Vira um fiscal de prova. Por aí. Caramba. Eu ficava identificando, e aí depois de um tempo que eu comecei a fazer isso, que eu até ficava brincando com a minha esposa em casa, eu comecei a anotar na parede umas fórmulas. Aí eu falava pra ela, essa fórmula aqui vai cair nessa prova aqui. Falei pra ela, tá anotado, eu deixei lá na minha cadeira. Aí tá vendo isso daqui, ó? Vai cair nessa prova aqui, se não cair nessa, cai na outra. E caía mesmo. Caiu. Mas a sua fonte de conhecimento continuava sendo as videoaulas, os PDFs, Videoaula, continuava. PDF. Aliás, que isso é mais pra mapear o que era importante Isso. e não perder coisa tempo com besteira ali. Isso. Revisão você fazia ou não? Eu fazia pela própria questão e pelo PDF. Ah, você usava questão. Usava questão PDF marcado. Marcado, ficava questão, PDF, questão, PDF. Estratégia mesmo foi um que, assim, no direito administrativo, constitucional nem tanto, que não caiu tanto nos tribunais, mas o administrativo tinha que ter o PDF. O peso é muito forte, né? Administrativo. Muito forte, muito forte.
E aí foi um outro erro também que eu estava fazendo, antes disso, que eu entendia que, por eu ser engenheiro civil, eu não tinha que saber português, direito administrativo, constitucional. Penal eu não pegava porque não cai para mim, né? Mas essas 3, informática, raciocínio lógico... O mais legal não cai. Mais legal. Pois eu negligenciei muito nisso, eu não estudava. Que eu tinha que saber engenheiro civil, tinha que saber engenharia. Então, peso 2, ok. Você perdeu uma questão de engenharia peso 2, faz a diferença na sua aprovação. Mas se você não conseguir também mandar bem no outro lado, não passa. É engraçado que você falou, porque pra quem tá de fora dos concursos, que é o seu caso quando você estava entrando, a impressão que dá eu tenho que ser um bom na engenharia, que é minha área. Mas pra quem tá no mundo dos concursos há mais tempo, o pensamento é exatamente o contrário. Porque você pensa, bom, se eu tenho que estar nas cabeças, quem briga pelas cabeças, saber a área de atuação é obrigação. Todo mundo vai saber bem engenharia. O diferencial vai estar nas matérias estranhas, num direito administrativo, num português. É ali que você vai tirar a diferença. Engenharia, todo mundo vai bem, né? Nos seus concorrentes. Exatamente. A minha visão era o inverso. Ficar bom só nisso aqui. Só nisso aqui. Realmente, eu tive uma evolução na engenharia um pouco maior do que nos outros, no início. Mas depois que você vai vendo as minhas colocações lá atrás, a pontuação da engenharia, a pontuação das outras... Falei, não, isso aqui tem que equalizar. Senão não vai. Não vai. Não vai. Se você fechar a prova de engenharia e zerar uma qualquer que seja informática, vamos botar que tem 4 questões, geralmente, numa prova de tribunal que eu fazia. Se eu zerasse, eu tava fora. Gabarito, não adianta. Gabarito da engenharia vira só vaidade. Só não serve vaidade. pra nada. É verdade. Hoje é perder o medo de concurso, né? Porque qualquer matéria que surgir pela frente, dá pra se encara. Dá pra encarar. E a questão de... Você falou de... método de estudos, as questões que foi o pulo do gato, foi a primeira vez que eu vi isso, focar só nas alternativas erradas. E como você resolveu a questão da falta de cronograma, da rotina? Pronto, aí eu devo muito ao professor Thales também, Thales do Estratégia, porque ele contava como ele fez também, né, na parte dele, que ele estudou, que ele montava o jeito dele. E aí eu falei, beleza, então vou montar o meu. Eu tenho que fazer do meu jeito, do jeito que dá certo pra mim. Aí eu comecei a criar no próprio meu cronograma de estudo, era uma folha de papel que eu botava lá todos os tópicos do edital e marcava um checkzinho quantas vezes eu já voltava naquele assunto. Então eu tinha lá um papel normal e eu marcava do lado. Fui, aí pulava. Isso aqui eu não fui e ficava nessa. Então eu fiz uma rotina de revisão, depois de um tempo que você começa a entender um pouco melhor as coisas, que me facilitou muito. E você conseguia fechar mesmo os editais? 100% a gente não fecha, mas 90% dá pra... Essa que é a preocupação, né, do concurseiro. O concurseiro, ele não quer estudar com qualidade, ele quer pegar Quer fechar tudo, né? Quer pegar, não, esse edital cai tudo isso aqui, eu tenho que ler tudo isso aqui, mas não vai dar tempo, mas mesmo assim eu preciso pelo menos ver tudo, né? E ver de qualquer jeito, ver meio corrido. Isso. E acaba não aprendendo. Não aprendendo. Né? E esses 90 foi porque também eu fiz um outro esquema. Eu quero achar editais que sejam parecidos. Não adianta eu estar nessa pegada aqui e colocar uma área de contábil. Então, os editais que eu fiz, as aprovações que eu fiz, é porque os editais eram muito próximos. Era isso que eu ia perguntar agora, como é que você fez isso? Porque é incomum em pouco tempo ficar 90% do digital. E não dá pra falar que você estudou de forma superficial, que você passou sempre primeiro, segundo, terceiro. Então você realmente estudou com qualidade mesmo. Então a sua estratégia era pegar editais parecidos. Isso. Porque enquanto você estava ali tentando fechar aquele edital, você estava adiantado para um outro que ainda viria pela frente. Exatamente. Então você vai meio que fechando aquelas áreas comuns aos concursos. É bem inteligente isso, porque do contrário, você vai pulando de galho em galho e não fecha nada, né? Foi o que aconteceu quando eu fiz as 5 provas de editais diferentes, bancas diferentes, editais diferentes. Não cheguei nem perto. Nossa. Porque um cobrava a legislação da MP, o outro do tribunal, o outro lei orgânica da saúde. Não vai, não fecha. Aí você vê que você estudou a banca mesmo, que você fala, né? Essa fórmula aqui vai cair naquela próxima prova. Então você entendeu que a banca ela tem uma sequência. É o que o Diego sempre fala. Principalmente o nosso curso aí da VUNESP, ela tem uma sequência ali, né? Então, se você pegou o jeito da banca, pô, você falou, ó, vai cair na próxima prova, vai cair essa fórmula. E de fato caiu. Né? Então você entendeu o jeito ali da banca. Chegou num nível que você começa a pensar como examinador. Isso. Você fez tanta questão e viu tantos erros que quando você olha um assunto, pô, já você cobraria. E se eu fosse examinador, você pega é o mindset mesmo, você pega a mentalidade do examinador. Você sabe que você poderia ser examinador hoje, né? Sabe? Foi exatamente isso. Caramba, essa foi o detalhe. Isso é legal. Eu só fui dar conta disso na minha jornada quando eu comecei a comentar a questão. Se você for comentar a questão algum dia, você vai perceber isso. Hoje a gente bate no enunciado.
Isso deve acontecer muito com você. E ia saber exatamente o que o cara vai perguntar, onde ele quer chegar, pelo raciocínio que ele tá construindo. O ser humano, ele é previsível, né? Sim. A gente vai encontrando padrões mesmo. Sim. E aí, eu queria entender quando é que veio a sua primeira aprovação. Eu vou até ler aqui de novo, porque é tanta aprovação, só pra entender qual foi a primeira. De tudo que você me mandou aqui, qual que foi a primeira de fato? Você colocou aqui, ó. Primeiro no MP do Amazonas, TRT-15, TRT-12, Agência do Rio, TRT-11, CREA, TRF-3. Qual foi a primeira ali que apareceu? Olha, foi uma queda. Uma queda. A primeira foi a do TRF-3, que eu fiquei em 6º. Mas por que foi a primeira? Ali foi... já tava quente. Eu fiz a prova e era discursiva e objetiva. Eu fui muito bem no objetivo, para o cargo de engenheiro civil do Mato Grosso, que o TRF3 é São Paulo, Mato Grosso. Eu fui muito bem. Quando sai, porque a VUNESP libera primeiro a objetiva, a nota, depois a discursiva. Quando eu vi minha nota na objetiva, eu tava lá em cima. Tava em primeiro já. E muito longe do segundo colocado. Na minha cabeça, tô em primeiro. Deixa só sair a discursiva, que eu sei que eu fui bem na discursiva, tô bem. E deixei. E aí continuei estudando. Quando saiu a nota da discursiva, eu errei uma questão. Essa uma questão me jogou em 6º. Então, foi todo mundo chegando tudo, então. Todo mundo gabaritou. Eu errei uma. Puxa, caramba. Aquele foi um peso na minha consciência, um peso na minha vida que eu fiquei assim... E eu não podia culpar ninguém, o culpado era eu. Eu errei, eu. Eu achei que você ia falar que, pô, eu tirei 5, tirei a média. Não, você errou uma questão. Uma. Caramba. Era uma questão, letra ABC, ABCD, e a número 2 era ABC. 7. 7. Eu errei uma. Você errou um item de uma questão. Que valia 2 pontos. Caramba. Aí o pessoal gabaritou. Nossa. Eu brinquei com a minha... Assim, eu fiquei depois falando com a minha esposa. Falei, cara, eu imagino o segundo colocado. Que tava abaixo, né? Que ele passou em primeiro, assim. Eu fiquei olhando. Eu vi ele na minha frente, assim, vamos dizer assim... rindo de mim, vamos dizer assim. Ai, te passei. Nossa, aquilo foi... foi a morte pra mim, aquilo ali, cara. Porque o que eu errei na prova foi um troço assim tão bizarro que o engenheiro não erra. Trigonometria, seno e cosseno. Eu inverti os números. Foi bobeira, você sabia? Bobeira. Eu inverti. Era um sobre o outro, eu inverti. Você acha que foi falta de atenção ou você acha que foi excesso de confiança ali, que você viu a prova e falou assim, uma prova mais tá tranquilo? Confiança. E aí isso mata o concurseiro. Aquilo pra mim, assim, foi eu fiquei uns 15 dias. Ficou mal. Mal. Um TRF3, Tribunal Federal. Pô, se eu tivesse tirado em primeiro... Essa sensação, né? Tipo, eu tava em primeiro, velho. Caramba. Isso aí, você perdeu se o pênalti come do por jogo, dentro. né? Você tá na final, perde o pênalti. É isso mesmo. A última batida... A última batida, você pega e manda longe. Você fala, nossa. Eram quantas vagas, você lembra? É cadastro reserva também. Sim. Tribunal... Vai ter chamado em primeiro lugar. Com certeza. Com certeza vai chamar. Aí, pra você reformular o seu pensamento e dizer, vai que não acabou. Foi doído. Nossa. Eu senti um peso naquele tempo ali, umas 2 semanas ali, eu fiquei remoendo isso. Eu ficava de cara fechada. Aí a minha esposa chegou, o que foi? Eu, não, nada não. Ela sabia o que era. É ruim até pra retomar os estudos, né? Eu falo muito isso pros alunos. Às vezes é melhor você reprovar, porque você tá longe de passar, dói menos, do que aquela que você sabe que errou que você sabia. Eu sabia isso aqui e eu errei. Deve ser Nossa, isso é horrível. É um peso que você carrega que não tem pra onde fugir, cara. Isso ficou na minha mente. Aquela imagem que eu criei do segundo colocado rindo de mim. Você não sabe nem quem é o segundo colocado. Sei nem quem é. Mas na sua cabeça tem uma pessoa, né? Tem uma pessoa rindo Tem lá. uma pessoa rindo. Aquilo me carregava. Eu ia pro trabalho, voltava, olhava pra ela e falava, o segundo lugar tá rindo de mim. Eu criei isso, cara. Até nem conheço o rapaz, até pedi desculpa pra ele por eu ter criado isso. Não sei nem quem é o segundo colocado. Mas eu acho que aquilo, depois de um tempo, me motivou. Falei, tá bom. Eu vou rir de alguém então agora. Não vou chegar na frente. Então, esse primeiro 6º lugar aí, que foi um primeiro que eu depois caí pra 6º, foi uma pedra que eu tive que pular. E isso serve pra muita gente, cara. E você treinava e estudava pra discursiva também, né? Era só pro objetivo. Também, normal. Tentava mapear do mesmo jeito que eu fazia com o objetivo, eu tentei fazer com a discursiva. Sim. Pra engenharia civil, vamos dizer assim, você tem uma possibilidade que é
dependendo do teu edital, você sabe mais ou menos o que pode vir. Ou vir no concreto armado, ou vir nas instalações, na fundação, que geralmente é o mais básico. Então você tem assim alguma possibilidade de ter argumentos. Você também mapeou as provas anteriores discursivas. Sim. Quando cai fundação, geralmente é sapata. Quando cai concreto armado, geralmente é pilar. Alguma coisa. Então você consegue ter uma noção do que vai vir, das coisas que dá para você usar de trunfo. Sim. E você dividir em tempo, assim, para estudar para forma objetiva e para forma dissertativa, ou não? Eu fazia pelo menos 2 vezes na semana, eu tinha que estudar a discursiva. Sim. 2 vezes na semana. Tinha que ser alguma coisa nesse tipo. Se escrevia mesmo, simulava. Escrevia. Que essa é uma boa, né? Uma galera que a gente percebe que estuda pra discursiva, às vezes até estuda bem, mas não escreve. Tem que escrever. Ou quer digitar. Mas no dia da prova, tem que treinar esse desconforto, né? Até caligrafia. Já vi gente reprovada porque ficava elegível. Escreveu certo, mas... Escreveu certo, não dá pra entender. Não dá pra entender. O examinador olha e fala assim, vou me matar pra ler isso aqui. Corta. 500 provas pra corrigir, vou ficar... Né? O examinador fala... Isso faz parte até da sua administração do tempo, né? Sim. O Lúcio, ele passou também prova discursiva. Pô, se você não calcula o tempo que você vai demorar pra escrever, às vezes usar folha de rascunho, não termina a prova. Não termina. Não termina a Vai. prova. Termina. Vai. Eu tinha um caderno de discursivo e o caderno da objetiva que eu fazia meus resumos. Da objetiva todo dia tinha lá. Aí eu escrevia em cima qual era o assunto que eu estava tratando, para saber o que era, e eu forçava minha mente a ir na norma para poder ter argumento ali. Porque na discussão para engenharia você tem que utilizar a norma. Então, conforme norma tal, isso e vem. Então eu forçava muito eu ter essa possibilidade, que eu sabia que na prova tem que estar... Não posso dizer, eu acho que é isso. Não. Segunda norma, sapata é isso aqui, profundidade é essa daqui, fazia assim. Então, eu tinha meu dia a dia também da discursiva. Sim. Eu até perguntei da primeira aprovação, que ia te perguntar o gostinho da vitória, mas foi um gosto amargo, pelo visto. Você nem comemorou nada dessa aprovação. Não. É a primeira vez que eu escuto alguém falando que passei e fiquei mal. 15 dias mal porque eu passei. Aí veio a recompensa depois. Que aí eu falei, vamos lá, vamos continuar. Aí era do TRT-12, de Santa Catarina, que eu fiquei em segundo. Segundo lugar. Segundo lugar. Aí o primeiro, que hoje é meu amigo, Gabriel, gente finíssima, a gente se fala todos os dias praticamente, ele ficou em primeiro. Mas foi uma prova que eu fiz muito bem. Da FCC. FCC e VUNESP são bancas que eu particularmente amo. São parecidas, né? Muito. Adoro. Aí eu continuei estudando pra ela, pro TRT-12. Fui fazer a prova. Mandei muito bem na prova. Saí da prova assim, vibrante. Já sabia. Já sabia. Aí joguei lá no olho da vaga, tô em primeiro. Aí tô em primeiro. Segundo. E o Gabriel lá colocou a O nota dele. Gabriel, ele tirou 0,2 a mais que Nossa, eu. É muito detalhe, né? O concurso é muito detalhe, né, cara? É uma questão, Zé. Uma questão, praticamente. Mas teve discursiva essa? Não, foi direto, só objetivo. Acho que ele, se eu não me engano, ele tirou uma mais em português. Uma mais em português do que eu. Porque às vezes não é nenhuma questão a mais. Às vezes é a questão certa na matéria certa que tem um peso a mais. Peso a mais. Só isso já muda a nota. Já muda. E aí eu acabei conhecendo ele, gente finíssima, ele é de Goiânia. A gente se fala todos os dias e começamos a estreitar relacionamentos. Então ele não se tornou meu concorrente, se tornou meu amigo. Sim. Hoje eu falo com ele direto, aí começamos a conversar. Ele também fez a do 15. Aí ele sentiu um pouco de desânimo. Falei, não, cara, peraí, pô. Vambora. Essa do 12 também é cadastro reserva, ou não? Cadastro reserva. Cadastro reserva. Cadastro reserva. Essa você comemorou. Essa sim. Essa foi. Eu falei, perdi, mas perdi jogando. Sim. Então foi muito bom. Você falou fez amizade com o Gabriel, tudo. Será que isso é importante pro concurseiro? Porque é tão solitária a jornada, né, cara? E você acabou que deu maior sorte. Sim. Os 2 primeiros lugares viraram amigos. Sim. O que vai parar vocês ali nos próximos editais? É difícil. Olha, esse da MP, eu fiquei zoando ele depois. Falava, não foi nós dois de novo, porque você não fez a prova. Porque no 15, eu fiquei em primeiro e ele em segundo. Olha. O DMP que você falou que você passou em primeiro lugar. Primeiro. E do 15, do TRT-15... Primeiro lugar também. Que eu fiquei em primeiro, ele ficou em segundo. Do TRT-12, ele ficou em primeiro e eu em segundo. Sim. A gente inverteu as posições. Nossa. Então... Vocês estavam dominando. A galera... Você ficou com raiva do cara que te passou, mas a galera deve ter muita raiva de vocês também. Ah, com certeza. Todo concurso de engenharia tá lá os dois. Como eu tava no concurso, Gabriel e Alan. Nem vou fazer. Nem vou fazer, deixa quieto. São 2 vagas só, deixa pros 2, né? Não vou fazer não. Ele já viu no olho da vaga, ele já viu que era nós dois. Aí já começava. Nem vou olhar mais. Aí
Foi legal. Então chegou numa fase, então, que vocês estavam pegando tudo. Tava passando trator em tudo ali. Sim. Primeiro, segundo. Primeiro, segundo. Aí do 15 já teve a discursiva. Eu fechei a discursiva, ele também. É isso que eu ia perguntar, se teve outra discursiva depois. Teve, agora me vim. Fechei, tirei 10 na FCC. Caramba. Aí fechei. Fechei a prova da FCC, do 15, perdão. E no final das contas, eu acabei me perguntando isso no começo. Tinha algum alvo específico? Eu vou estudar pra esse edital. Ou simplesmente o que aparecesse primeiro, o que te chamasse primeiro, tava bom. Pra mim, eu queria tribunal, né? Essa parte, né? Tribunal. Aquela estabilidade que eu já vi várias pessoas falando. Então, eu comecei a procurar editais de tribunal, porque teve outros tribunais abertos nesse mesmo período que eu fiz. Da FGV. Falei, não, eu quero esse aqui. Você nem fazia prova? Não. Eu comecei a selecionar. Sim. FCC e VUNESP. FCC e VUNESP. Olha só. FCC e VUNESP. Ah, tem FGV no meio. Não vou. Para não dizer que eu não fiz nenhuma, eu fiz essa agência do Rio de Janeiro, que fiquei em quarto, que foi a Sesgran Rio, e a do CREA, que foi a Selecom. Você sentia muita diferença no padrão? Muito. Mas como tava lá no Rio de Janeiro, não precisava viajar, Aí, tranquilo. falei, beleza, não vou perder nada, é só ir lá, né? Então, assim, foi as únicas que eu fiz fora da FCC e VUNESP. Eu encarei as duas. Eu não olhava mais o edital da FCC e VUNESP. Tá aberto? Me inscrevia. Depois eu vejo o que é. Eu tava nos estudos. Então, quando apareceu o MP, a minha esposa que fez a inscrição para mim, depois eu olho o edital. Eu já sei mais ou menos o que vai ter. Eu passei o olho, já vi ali mais ou menos o que era a história ali. Falei, beleza, a única coisa que tá diferente é a lei orgânica. Deixa quieto aqui. E vamos continuar pros tribunais. Então, eu foquei muito na banca. Na banca. Eu tentei ser o examinador da banca, vamos dizer assim. Provavelmente isso acelerou o fato de você ficar especialista ali naquela banca, né? Sim. Isso que me jogou pra cima. Isso foi muito bom, assim, me deu um up, assim, na minha aprovação, que eu não teria conseguido se eu não tivesse feito pra trás. Se eu não tivesse escutado uma pessoa falar que ela fez assim. Sim. É. Cara, realmente, o podcast ele abriu hoje um campo que... Abriu. Se você vai modelar alguém, você pega um primeiro lugar lá, pô, o cara fez isso, eu vou fazer igual. É muito essa... Você tem um norte mais cedo, né? Exato. Por muito tempo, a galera, assim, tipo de informação fica no escuro. Fica anos e anos perdendo tempo, estudando errado. E fazendo tudo que vem no meio, até que aparece. É. Pega a CESP, FGV, nada contra. Mas, tipo assim, se você criar uma estratégia, a coisa melhora. É. Entendeu? É que ninguém quer ir pra Polícia Federal, por exemplo. Tem que ficar bom em CESP, Sebrasp. CESP, Sebrasp. Tem que ficar bom naquilo e acabou. Pois é. Aí se você pega uma Sesgran Rio da vida, cara, é outra virada. É. Tá indo pra lá, tu vai pra lá. Não, o conteúdo é o mesmo? Não é. Não é. Não é porque você pega uma Sesgran Rio que eles cobram muito letra de lei, por exemplo. Exato. Você pega um Sebrasp, pega muito aquele entendimento específico de uma jurisprudência, de uma doutrina. Muda tudo. Tudo. Até o material tem que mudar. Exato. E eu tive muito problema nisso. Foi aí que eu errei nesse 1 ano e meio, porque eu fazia isso. Eu saía fazendo tudo que aparecia e não sabia o que eu tava fazendo. Aí quando eu virei Você faz tudo e não faz nada, né? Exato. Pra mim tinha que fazer prova. Tá aberto? Engenheiro civil? Vambora. Tá aberto? Vambora. Vamos lá. Isso me maltratou muito tempo. É isso que você falou, é legal, porque você tava virando praticamente um pato, né? O pato é aquele que faz tudo meia boca. Ele é uma ave, mas não voa mais que um metro. Tá na água, mas não mergulha. Né? É tudo meia boca. Sim. E aí, meia boca não passa hoje em dia. O fato é esse. E ainda mais num concurso que tem 1, 2 vagas. Vixe. Até quando o concurso você tem 500, 1000 vagas às vezes. Tem lá 1000 vagas, às vezes o cara não passa. Porque tem 1000 especialistas na frente dele. Exato. E você ficar especialista é a sua única chance pra realmente buscar uma vaga, né? Não tem jeito. Você resumiu muito bem. E você procurava tribunais então, mas aí que veio o detalhe. Dessas aprovações que você teve, qual que mais te animou? Falei, pô, esse aqui eu vou assumir, esse aqui eu quero. Ainda era tribunal? Agora é o MP. Agora é MP. MP. E o MP foi assim, o último gás. Porque o resultado eu fiz a prova do Tribunal 15, foi em dezembro, o resultado saiu em janeiro, em fevereiro... Que rápido, hein? FCC, adoro FCC. Rapidinho. É tipo Polícia Civil. Não, é igualzinho, 3 anos pra sair. Aí no meio do caminho tinha o TRT-11, que eu fiquei em quinto, que foi também em Manaus, e tinha o MP, que era em segundo. Só que quando eu tirei em primeiro, muitas pessoas assim, até perto de mim, minha mãe também falou, não, filho, para um pouquinho, já tirou em primeiro, já acabou. E não. O ciclo tem que encerrar completo. Isso acaba na posse, né? Acaba na posse. Sim. Não acabou, não. Falei, não, mas você já tá aí, você já passou, tem um segundo lugar, tem um primeiro. Falei, mãe, se eu parar, eu não vou ficar satisfeito comigo mesmo. Eu sinto no meu coração que ainda não acabou.
não posso parar. Eu dei o último gás. Aí eu já tava pegando o MP junto com o TRT-11. Que os dois eram FCC. Muito parecido. Parecido. O que mudava de um para outro era a lei orgânica da MP, que não tinha no tribunal, que você tinha a lei orgânica do tribunal. Então eu falei, então beleza, a lei orgânica aqui, no tempinho de uma prova para outra, que dava uns torno de uns 20 dias, eu só jogo a lei orgânica da MP no meio. O resto já tá tudo na mão. O direito já tá tudo na mão, o português tá na mão, a engenharia tá na mão. Eu falei, então não vou ter tanto sofrimento assim para sair de uma prova para outra como eu tava fazendo antes. Porque eu já tava no caminho do edital e da banca. Sim. Aí eu, beleza, fiz o do 11, não consegui boa aprovação. Essa prova, acho que das FCCs todas que eu fiz, essa foi a mais difícil que eu achei. Acho que ela deu uma puxadinha ali. E eram 60 questões e mesmo assim ainda fui bem. E de novo a discursiva me joga, eu tava em segundo na objetiva. Cara, só que não foi bem, eu achei que tava 15º, né? Segundo lugar. Tava em segundo. Mas o primeiro não era o Gabriel. Era outro Gabriel. Outro Gabriel. Ele não fez essa, ele não foi pro Manaus. Ele E é não discursivo de novo. Aí foi redação, não foi discursiva. Ah, Aí eu não tinha técnica de redação. Porque eu tava estudando pra discursiva da engenharia. E é diferente. É diferente. Total. Diferente. Uma redação qualquer vírgula errado já vai descontando. já era. Então, assim, eu comecei a estudar um pouco de redação, mas não eram as discursivas da engenharia. Então, aí eu tive uma nota, assim, um pouco menor na redação, me jogou ali pra 5º lugar. Mas nada, assim, também que tirasse meu sentimento, que eu tava de olho já no MP. Aí, pô, tem uma vaga ali no MP. Tem uma. Aí eu vou conseguir. Ah, era vaga mesmo, já não era Vaga, cadastro aí reserva. não, aí agora é Uma vaga. vaga. Falei, essa vai ser minha. Quando você pega um edital desse, é o quê? Uns 3 meses do edital até a prova? É. Aí esse foi seu último gás. Esse foi A o último. publicou e falou: esse aqui tem que Esse ser. aqui que vai. De dezembro, a prova da MP, eu sentia, falei, cara, termina o processo. Termina o processo, não para no meio do caminho, não, que você vai ficar frustrado. E é uma vaga, eu não quero ter um cadastro reserva, eu quero ter uma vaga direta, que eu sei que eles são obrigados a me chamar. Sim. Sim. Falei, eu vou lá, então eu vou lá. Foi o dia da MP. Aí esse dia, acho que eu fiz a prova tão bem, que eu saí da prova, a prova foi de tarde, começava às 2 horas da tarde, acabou quase 7 da noite. Aí eu liguei pra minha esposa e falei, ó, não é possível que alguém for melhor do que eu. Não é possível. Convicção. Eu tava firme. Nesses 3 meses, assim, que você falou assim, vou pegar pra esse aqui, porque os outros você estudou Sim. com vontade, mas assim, Sim. um cadastro reserva, Sim. tô estudando ali pra um foco que eu quero lá pra frente, né? Mas quando saiu esse que você falou, putz, é esse que eu quero, esses 3 meses, você fez, tipo, o quê, tipo, de diferente? Você falou assim, não, esses 3 meses eu vou, esquece pisar ali na rua de tarde, eu vou... Esse foi... Quem me deu a planta que tava aberta foi o Gabriel. Ele que falou, eu vou fazer, hein? Eu falei, então eu vou fazer também. Motivava. Aí eu fui e fiz minha inscrição. Aí quando saiu o 15, o resultado do 15 que ele falou que não ia fazer, eu falei, cara, eu vou terminar, Gabriel, eu vou fazer. E eu comecei a ver diferente. Eu comecei a pensar um pouco mais como examinador. Em resolver as erradas, mas peraí, o que ele pode mudar aqui? O que ele pode mudar nisso aqui? Qual é o pulo do gato que ele pode me pegar aqui? Porque ele me pegou no 11. Ele mudou um jeito de perguntar uma situação da engenharia que eu errei. É a parte do gesso lá. Aí eu falei, pô, então ele tá mudando. Então eu tenho que mudar também minha cabeça, que ele pode mudar também agora no MP. Então eu vou mudar meu jeito. E eu comecei a mudar de forma a tentar antecipar. Ver o que ele podia mudar nas próximas questões. Aí, pô, a FCC tem um jeito, ela cobra muita norma. Então, beleza, eu tenho que entender a norma, então, de repente, um pouco ao contrário, que foi o que ele fez no 11. Ele perguntou daqui pra cá. No 11, ele perguntou daqui pra cá. Eu caí. Eu falei, então, agora eu vou entender, então, também agora os inversos. Foi quando eu comecei a falar com ela, essa forma aqui vai cair. Esse jeito aqui vai cair. Que doideira. Esse daqui vai cair. Doideira. Eu comecei a inverter. E você pegava a questão que era parecida com provas anteriores, mas mudava detalhes. Sim. Isso que é louco, né? Sim. Porque realmente você chegou num nível de pensar como examinador. Porque eu já conheci alguns examinadores e comentando, e até fazendo questão inédita, a gente Sim. chega nesse ponto. Sim. Chega num ponto, cara, que falta criatividade Falta. mesmo. E aí você vai mudar o detalhezinho, e é o que derruba a galera. É o que O derruba. detalhezinho da preguiça do examinador, que aí, e você antecipou isso. Se eu tivesse 2 questões a mais, essas 2 que eu caí na casca de banana que eles botaram no 11, eu teria ficado... Não sei se eu ficaria em primeiro, mas segundo eu ficaria no 11, que eu fiquei em quinto. E eu fiquei com esse medo no MP. Falei, rapaz, eu não posso errar isso não. Então, peraí.
nesse tempinho aqui, eu tenho que tentar entender melhor onde é que eu vou pisar. Que se o examinador vier de um lado, eu tenho que tentar ir pelo outro. Eu comecei a criar isso na minha cabeça. Eu começava a ver as questões, fechava o olho e ficava pensando. Se ele for pra aqui, eu tenho que ir pra ali. Se ele vem pra cá, eu tenho que ir pra cá. ficava tentando mapear. Joguinho de xadrez ali, né? Xadrez. Jogo de xadrez. Pra onde que eu vou? Se ele correr aqui, eu tenho que ir ali. Se ele mudar aqui, se ele botar número, eu tenho que fazer um cálculo. Eu comecei a ficar assim. E só que aquilo vai te consumindo fisicamente, emocionalmente. Até é bom destacar isso pra quem tá assistindo, né? Porque às vezes o cara tá começando agora e quer fazer isso. Não dá, né? Não dá. Porque você tinha uma base tão grande que aquele volume de assunto já não era mais uma preocupação. A sua preocupação era o detalhezinho. O detalhe, exatamente. Depois de 1 ano, vamos botar assim, nessa pegada... Você aprendeu a estudar? Você já começa a ficar, vamos dizer assim, mais audacioso na frente. Sim. Pô, mas você tem que ter a base. Tem que ter a base ali. Não adianta. E o Lúcio até perguntou do MP, mas eu não entendi muito bem. O edital ou a prova foi em dezembro, que você falou? O edital saiu em novembro para dezembro. A prova foi em março. A prova foi em março. Cara, eu sempre acho que eles fazem isso de propósito. Porque você perde Natal, você perde Ano Novo. Você perdeu? Carnaval, perde tudo, né? Perdi. Eu não tinha... E pra você nem aí? Não. A família que sofre, né? Sofre. Eu não saía de casa. Eu passei 2 anos, assim, sem vida social. Esse foi a dor maior, assim, porque meu menino, às vezes, queria atenção. E na praia, onde eu moro hoje, eu moro muito perto da praia. Não ia? Não. Se eu fui eu moro lá 2 anos e meio. Se eu fui 6 vezes essa praia lá em frente à minha casa, é muito. Caraca. Então, Natal, Ano Novo, Carnaval, esquece. Pra mim eram 5 dias de estudo. Não é Carnaval, são 5 dias ali que ninguém vai te encher o saco de fora, nada, ninguém vai... telefone não vai tocar. Os 5 dias que eu posso aqui com calma. Você olhava pro Carnaval, pô, que legal, Carnaval. Que legal, Carnaval. Vai viajar, vou, pra dentro do quarto. Tem o povo que fala assim, tem o povo que pensa, pô, que legal o Carnaval, vou ter um descanso, não vou estudar não, velho, vou curtir, vou pra um bloquinho. A maioria fala, vou pra um bloquinho, 5 dias, Carnaval mesmo. Bloquinho do estudo. Não, pra mim, cada feriado era um dia a mais pra mim. Então, eu ficava muito feliz com o feriado, com o fim de semana. Falei, cara, beleza. Posso ir. Fim de semana eu começava a estudar 9 da manhã, 10 horas da manhã no máximo. Ia parar 7, 8, 9 da noite. Sim. Era o dia inteiro. Às vezes eu nem levantava pra almoçar. Minha esposa trazia a comida ali pra mim. Caramba, foco total mesmo. Total. E de tarde bate aquela canseira de você ficar naquele cara, tô com sono. Mas você molda a sua mente. Não. Se você descansar, o teu concorrente tá estudando. Eu tinha essa pegada comigo. Você é bem competitivo. Sim. Isso que eu ia te perguntar, porque a impressão que passa, posso estar errado, mas a impressão que passa é que emocionalmente você estava muito blindado, né? Você estava com fome de estudar o tempo inteiro, só pensava em estudo o tempo inteiro, porque do contrário, quando pro concurseiro é um calvário, uma hora ele para. Sim. Você não, você queria continuar ali. E você falou, minha última meta agora, MP da Amazonas. Nunca batia aquele medo lá, pô, e se não passava? Batia. Mas eu tinha aquela coisa comigo, se alguém passou, eu vou passar. Eu não vou desistir. A motivação é maior que a insegurança. Eu ficava naquela insegurança, mas aí quando vinha aquele medo, eu falava, não, isso não pode existir. Se alguém consegue, eu posso conseguir. Não pode existir essa diferença. Eu ficava na minha mente que... Sendo que a sua mente vai te animando, mas teu corpo reclama. Sim. Começou a dar vários problemas de pele em mim, assim, e tal. Do corpo externando algum tipo de coisa. As ansiedades, dormir pouco. Porque hoje o contar é legal, né? Hoje você conta e fala assim, não, empolgação. Mas na época, cansaço físico, dor nas costas. Né? Estoura os dedos tudo. Foi uma correria. É verdade que você falou, porque de tanto a gente conversar com os aprovados aqui, a gente percebe um padrão, né? Geralmente a gente pensa naquele momento da vitória, aprovação e tal. Mas o que a galera mais lembra em detalhes é a jornada, mas muda a perspectiva. Sim. Não é mais aquela coisa de sofrimento. Lembra do sofrimento, claro, mas parece que lembra até com certo orgulho, né? Pô, olha pelo que eu passei. É a jornada que acaba premiando, né? Muito, muito. E nessa reta final do MP, eu só botava uma coisa na minha cabeça. O último gás tem que fazer bem feito. Vambora. Vamos lá. Vai doer o restinho? Vai. Mas vambora. Então eu começava a... Eu tava andando na rua, onde eu moro lá, graças a Deus é bem tranquilo, não tem... Com o celular na mão, fazendo questões no celular. E tô lá. Aí o pessoal falava comigo, e voltava. E aqui?
assim, eu mantive uma visão, assim, muito focada. O povo devia cumprimentar ele. Aí ele passava, o povo olhava e falava assim, nossa, esse cara é louco, velho. Tá ali, O cara não... Tá. Cara, Hoje eu entendo o que você falou da sua mãe, né? Você devia estar com a sua mãe lá no celular. Tá. E aqui, na rua, andando, aqui, no ônibus, indo pro trabalho, aqui. Chegava em casa, era bom dia, boa tarde, boa noite, sentava e ia. E vai. É legal você falar isso, porque quem olha às vezes não se ilude, né? A aprovação, ainda mais em primeiro lugar, não vem de graça. Não vem, não. Você olha o comportamento, se era a rotina do aprovado em primeiro lugar, a vida é voltada inteiro pro primeiro lugar. Então não é, o cara é fora da curva. Não, a gente fala isso brincando pelos resultados, mas a rotina é que é fora da curva. Sim. Você construiu uma rotina, você construiu hábitos, você construiu uma mentalidade fora da curva e, claro, o resultado vai ser diferente da maioria, né? Não tem jeito. Sim, isso foi muito... Esse foi o diferencial que eu posso dizer assim na minha aprovação, foi exatamente fazer isso. Criar uma rotina daquele horário, é meu, ninguém tasca. Esse horário aqui é meu. Geralmente era de 8 da noite a 11, meia-noite, dependendo se tivesse com muito gás. E durante o dia, aquele horáriozinho do almoço ali, então batia em torno de 5 horas líquida mais ou menos aí por dia. Era sagrado. E não parou de trabalhar. Não parei de trabalhar mais algum. Doído, hein? Você não tinha o dia inteiro para estudar. Não. Qual foi sua nota? No MP foi 257, o segundo colocado ficou com 236. Nossa, isso, 236. diferença boa, hein? Diferença boa. Mas 257, valia quanto a prova? Tinha 80 questões, eu errei 8, se não me falha a questão. Era prova de alto nível, então. Você errou 8? Errei 8 questões da prova toda. Caramba, então Se não me falha, puxada. foram 8. Porque geralmente quando a prova é fácil demais, o primeiro colocado errou 2, 3. A sua não, você errou 8 em primeiro lugar, porque a prova é puxada mesmo. É. Fiz 72 E aí, questões. se fez 72, o segundo colocado teve uma diferença boa, ele deve ter acertado 70, 69 ali. Por aí. Ele deve ter errado aí, porque umas 15, talvez. Porque ele dá uma nota depois, não dá uma quantidade de acerto, né? Então, Aí tem que fazer o cálculo fazendo ali. um cálculozinho, o segundo pode ter errado umas 15. E essa não tinha discursiva. Não, essa não. Essa quando você saiu, já saiu com um sorriso de orelha a orelha. Já sabia que ia detonado. Tem alguém que fez mais que isso aí, o cara é danado, velho. Você calculou na hora, assim, tipo, terminou a prova e falou assim, deixa eu ver aqui quantos eu tenho certeza ou não? Você falou, Sim. calculou? A de engenharia eu sabia ali que eu tinha errado ali no máximo umas 4 questões ali de engenharia. Português veio pesado um pouquinho, eu falei, português deve ter errado aqui umas 3. Senti dificuldade umas 3. As outras eu sabia que eu tinha acertado. É engenharia, português e... Foi português, aí legislação do Ministério Público, direito administrativo e engenharia civil. 40 de engenharia civil. Nossa, 40. E 40 nas outras. Foram 20 de português, 10. Aí quando eu peguei português e engenharia, falei, opa, minha bagunça agora vai estar no meio dessa daqui, do MP e do direito administrativo, que eu também tenho que ir bem. Aí eu saí assim, eu saí feliz. Aí, se alguém fez mais pontos do que eu, realmente eu tenho que dar parabéns pra ele. Merecedor, né? Merecedor. Mas é legal você entrando em detalhes que dá pra entender a sua confiança. Porque de tanto fazer provas sempre das vezes bancas, você passa a conhecer sempre, todo mundo tá lá em cima. Sim. Então, pô, eu não conheço ninguém que destruiria do jeito que eu destruí aqui. É aquilo que você falou, né? Mais vontade do que você, ninguém vai ter. Não vai ter. Era essa a sua mentalidade na hora que você estudar. Sim. Caramba, muito louco isso. E eu tinha quando eu sentia o cansaço, na minha mente só vinha isso. O outro tá estudando mais que você. Se você descansar hoje, amanhã ele sabe mais que você. Então eu não dava mole, não. Eu falei, não vou descansar, não. Mas tô cansado. Segura a onda. Vai na força. Vai na força do ódio. E eu ficava naquela cobrança. E eu tinha que cumprir a hora. Eu não dormia antes de 11 horas. Meu corpo vai doer, mas eu tenho que ir até 11 horas. Eu tenho que cumprir a carga horária até o fim. Se eu estudar menos, o cara pode ter feito 1 hora a mais pra mim hoje. Eu ficar na minha competição interna aqui na minha cabeça aqui, que eu não podia perder pro segundo. Falei, cara, eu tenho que dar um jeito. Eu não vou dar mole, não. E depois pra desligar, porque você colocou essa meta, vai ser minha última aqui, o último gás MP. Depois do dia da prova, você estudou, aí você parou 100%. Como é que foi? Eu tinha feito a inscrição de uma lá no Rio. Eu tinha feito. O cara ficou fominha. Eu parei, mas não parei. Parei, mas não parei. Aí eu continuei dando aquele gásinho, mas eu tinha aquela sensação de primeiro. Eu joguei lá no De Olho na Vaga, primeiro. Falei, mas eu não posso confiar. Aí eu comecei a desacelerar um pouquinho. Então faz poucos. Aí eu fui desacelerando um pouquinho, aí fui dando aquela fugida assim. Aí eu falei comigo, se sair o resultado, que vai sair agora, e eu tiver em primeiro, eu não vou fazer essa prova, não. Aí eu vou dar porque 2 anos nessa pegada. Sem pausa, sem nada. Aí saiu.
Saiu numa quinta-feira, se não me faz a memória. Acho que eu nunca gritei tanto na vida como aquele dia. Nossa, é muito legal ver lá. Você lembra do dia? Quem tava com você? O horário que foi? Como é que foi? Foi por volta de umas 7 da noite. Minha mãe veio me visitar esse fim de semana. A minha mãe mora longe, né? Umas 6 horas de onde eu moro hoje. Nossa. Tava minha mãe e minha esposa em casa. E eu. E meu menino. Aí saiu. Aí o pessoal no grupo já falou. Saiu. Aí eu, ai meu Deus do céu. O coração já dá aquela pisgada, né? Aí eu vou ligar o computador, vai lá. Ah, não, vou ligar não. Aí liga você. Aí liga você, não vou olhar não não quero olhar isso não. Aí fica naquela. E eu fechando o olho. Aí eu já viu? Ah, não, tô baixando aqui, calma. Quando ela pegou a lista de todo mundo, né? Aí procurar, Engenharia Civil. Eu não li meu nome completo. Eu só vi Alan. Com H, só tem você? Só tem eu. Cara, eu quase quebrei a porta do banheiro com a porrada que eu dei na hora que eu acabei batendo nela. Essa foi a maior alegria, assim. Porque tinha uma vaga. Uma vaga. Falei, essa é minha. Essa aqui é minha. Aí eu senti aquele desejo de cumprir o caminho. Cumprida. Cara, muito louco isso. Muito né? louco. Eu sempre pergunto isso porque geralmente tem alguns que falam que foi mais uma sensação de alívio e outros euforia. No seu caso foi euforia total. Você curtiu mesmo a aprovação. Curti. E a sua família? Nossa, eu não conseguia abraçar ninguém, eu tremia tanto. Que eu lembro que eu só falei com o professor Guilherme Venturini de estratégia, eu mandei mensagem pra ele, falei, professor, mais uma, mandei pra ele. Aí ele comemorou comigo e tudo mais. Falei, Caramba. cara, que... Aí ele, mais um pódio, vou conversar com você depois. Eu falei, desculpa pelo horário, já era quase 8 horas, não sabia nem se ele tava, onde é que ele tava. Eu falei, desculpa pelo horário, mas eu tenho que mandar isso aqui pra você, que você me ajudou pra caramba. Aí, assim, foi, assim, um maior momento, assim, foi o maior feliz que eu já passei na minha vida, foi esse. E agora você tá só esperando chamar. Só esperar chamar. Tem previsão pra chamar ou não? Vamos homologar agora. E segundo o pessoal, até o que já tá movimentando lá, eles devem chamar até dezembro, deve estar chamando. Puxa, Legal. você até falou de pódio, mas você realmente foi um colecionador de pódio aqui. Fui. Pelo que eu tô contando, foram 3 primeiros lugares e 1 segundo lugar. Isso. Cara, Devia ter medalha, né? Pra trazer. Né? É um certificado, alguma coisa. da Caramba, é muito. Agora você parou mesmo, ou não? Não. Estou de olho, de repente, aí no APF aí, vamos ver. PF? Mas aí muda tudo, né? Muda tudo. Muda aí o padrão. Aí Tá pensando, muda, não, né? por favor, mano. não vem pra cá, Já não. passou, vai pro outro lado. Deixa quieto. Aí eu vou ter que mudar tudo que eu fiz, né? Porque APF é outra pegada. Aquela coisa, o método é o mesmo. É o Você só mesmo. vai mudar a direção, o foco. Adaptar ali, né? Isso aí pra você vai tirar de letra. Porque, cara, você queria tribunal. Eu te falei até isso nos bastidores. Se vai pra MP, vai por mim. Acho que foi até melhor. O imagina. tribunal é muito bom. Mas o MP é melhor. Melhor. Você vai estar muito bem. Esse é o maior risco do concurso ser aprovado, né? É chegar num lugar tão bom, mas tão bom que aí ele para. Isso acontece muito também. Né? Pô, eu queria chegar aqui, mas aqui tá tão gostoso. Tão maneiro. É tão legal. Eu penso na PF porque... Eu não sei porque todo mundo fala dela, assim, eu não conheço, assim, como é que é a carreira de um policial federal, não faço a menor ideia. PF mesmo, não PRF. Tem diferença, né? Eu não Tem. conheço muito. A rodoviária, a PF que você quer pra o quê? Pra gente? Isso não, nem o cargo que você olhou. Não, Que muda muito. Você vai olhar, o edital muda muito. Muda. De agente pra escrivão, papel pelos copistas. legal. Muda bastante. Muda bastante. Legal. É porque eu vejo lá que a vida é diferente, assim, eu gosto dessa adrenalina, assim, da parte, assim, não me vejo, assim, na parte militar, vamos dizer assim, de polícia, não me vejo, não tem como, eu não me encaixo, eu acho que eu não me encaixo. Mas de repente no APF, de repente eu poderia. Então, assim, por isso que eu comecei a olhar agora recentemente, não tem nada assim... Eu vi alguns vídeos do pessoal, assim, eu achei legal. É mais o sonho, é mais vocação, aquela coisa de paixão. Quem faz polícia é perfil diferente, né? Passou na polícia. O perfil eu não tenho essa pegada. brilha o olho, assim, é diferente. É diferente falar, né? É sonho de criança, é isso. Sonho de criança. Isso, não era o meu. Não era o meu. Aí hoje eu falo na PF mais assim como... Não sei, como um objetivo ali. Entendeu? Então, por isso que eu não tenho nem muita autoridade pra falar sobre isso, que nem sei como é que funciona. Enquanto eu só especulando em rede social. Só. Vi alguns vídeos que eu achei bacana, vi o pessoal lá fazendo uns treinamentos bacanas, que eu gosto muito de exercício físico. Falei, então, pô, isso aí é legal. Eu já te falei nos bastidores que você tem uma missão pela frente que agora ensina a galera, hein? Porque
com a jornada que você teve, porque uma coisa é a pessoa que tem uma grande base, né? Já entrevistamos pessoas aqui que, pô, vieram das melhores escolas do Brasil, aí o cara falava 3, 4 idiomas. Então, a hora que foi fazer concurso, foi isso aqui, foi tranquilo. Você não, você saiu do zero mesmo, sem base, sem referência. Nada. Você se encontrou sozinho e depois de um tempo você saiu colecionando pódio. Então você teve uma construção de jornada que te valida a ensinar qualquer pessoa em qualquer nível de dificuldade, né? E a hora que você chega na internet e começa a ensinar isso, você vai ver que tem muita gente que vai precisar da sua ajuda. Então a hora que você começar a dar aula, você vai ver só. Sua cabeça vai mudar. A ideia é essa. A ideia é essa. E agora a expectativa, então, é esperar a posse e curtir o cargo agora. Agora, pelo menos, tirar um pouquinho do gosto, né? Porque o gosto de tudo que eu fiz, o que é que todo mundo fala de funcionário público? Eu quero saber o que é, então. Eu quero agora. É muito louco, você não ocupou nenhum cargo público, Ainda mesmo não. com esse monte de aprovação aqui. Não. Cara, engenharia é doída, hein? Se você não é primeiro lugar, você não sente nem o gostinho do cargo. Você ficar ali em 10º lugar, dependendo de for. Pra eu ter uma noção, você pega aqui um primeiro lugar, MP ou TRT. Quantos inscritos, mais ou menos, uma média? TRT 12 tinha 760. São poucos inscritos? Poucos. Não chega a 1000, não. 700. Igual uma prova de. É muito específico. É pouco, né? Mas um exemplo, 700 e pouco pra uma vaga é muito. Né? Não, é muito. Mas quando você pensa, o Brasil é um país continental. São poucas pessoas olhando pra esses concursos. Sim. MP também tinha 700 e pouco. É uma galera bem qualificada, então. Porque quando vem muito curioso, é muita 100 mil inscritos. Você sabe que nem metade de uma vírgula ali. Sim, então, sim. mas tem muita gente olhando para aquilo. No seu caso, é muita gente específica. É muito específico. Você só briga com especialista, né? Sim. Porque o cara que vem da engenharia, ele já briga na faculdade. Entendeu? Tem que saber muito cálculo, tem que saber fazer mesmo na mão. Então, assim, é uma faculdade que te requer um pouco mais de mão, vamos dizer assim. Sim. Cálculo, dimensão, olhar a tabela, ver a tabela, o que desinterpretar, fazer, ir e volta. Então, as pessoas que às vezes fazem a prova de engenharia acham que a faculdade é a prova. É igual ao colégio. Você estuda o colégio pensando que você pode fazer uma prova. Tem nada a ver, Nada né? a ver. Nada a ver. Eu trabalho há 20 anos na iniciativa privada, sou um ótimo engenheiro lá, sou um gerente aí, faz uma prova. Já começa pelas matérias, é a primeira barreira, né? O cara não quer saber de direito administrativo, não quer saber de português. E até, às vezes, o assunto que o cara domina, o jeito de cobrar é diferente. diferente. Derruba ele na Eu específica. domino essa área aqui de português. Eu sou muito bom em português. Sou professor de português. Mas a pessoa chega lá, a forma que pergunta, Exato. fala, né? Exato. Eu tomei essa porrada na prova da OAB. A prova que eu passei, inclusive. Que foi. Eu sempre gostei de penal. Sim. Apaixonadíssimo pelo penal. Não era professor, eu tava longe de ser professor ainda, mas amava penal. Tanto é que, pra estudar pra prova da OAB, eu li 3 vezes o mesmo livro de 800 páginas. Tanto que eu gostava, que não precisava fazer aquilo. Mas, cara, e você acredita que foi a única matéria que foi abaixo da média, porque todas as outras eu pequei pelo excesso em número de questões. Então, fazia muita questão, via pegadinha. Aí o penal. Penal eu já sei. Tá tranquilo. Então eu não fazia questão de penal, só ia na doutrina. Caí em todas as pegadinhas. Então é exatamente o que você falou. O cara pode achar que ele é especialista. Cara, concurso concurso diferente, né? é feito pra derrubar o especialista. Sim. Concurso é feito pra tirar no detalhezinho. No detalhe. Então não adianta o cara ter 20 anos de experiência pra sentar ali pra fazer uma prova de 80 questões. Não tem nada a ver. É como se fosse um 0 a 0 como qualquer outro. Normal, vai partir do zero. Mas tem outro lado da sua história que anima também, né? Você falou que você construiu uma casca tão forte ali que chegou numa hora que você sabia, pô, isso aqui é dificilmente alguém vai tirar o primeiro lugar. O primeiro lugar é meu. É meu. Ou seja, é algo que não depende de talento, depende de construção. Sim. É que quase ninguém está disposto a passar pelo que você passou. Sim. Mas se passar, existe um caminho ali para construir um primeiro lugar, né? Existe. Você sabe quando você vai bem na prova. E você sabe quando você vai mal também. Então eu sabia nessas 3 provas, do 12, do 15 e do MP, que eu tinha ido bem. No 11, eu não sabia que eu tinha ido bem. Então eu até falei com a turma lá de casa. Falei, esse aqui eu não vou garantir primeiro, não. Você sabe. Você sabe quando você erra coisa que não deve errar. E como é que sua família escutava isso? Beleza, tal. Ou não, você levava a sério. Espera sair. Que geralmente... Canta vitória antes, não, né? Que quando a pessoa fala assim, em casa, você tá tão naquele processo, tão mergulhado no processo, que você tá no detalhe ali. E quem tá te ouvindo, às vezes, tá mais ansioso que você e não quer demonstrar, né? Aí fica naquela ensina, espera primeiro, né? Mas quando você vai bem na prova, você sabe. Você sabe. Eu lembro quando eu fiz a minha, a de 2022, na hora que eu saí da prova, eu liguei pro Ramon, né, que trabalha aqui com a gente, liguei pra ele e falei, irmão, você tem um amigo polícia, vamos num bar tomar uma cerveja. Ele falou isso. Ele olhou, como assim? Eu falei, mano, eu passei, a vaga é minha, vamos sair pra tomar um. Você sai da prova, você sai
Pronto, fiz minha parte. É grande. Fiz certo. Sabe? Né? É diferente. Você sabe que assim, cara, só se alguém for muito louco de ter te passado. Você sabe que, assim, você dominou o negócio ali. E você sabe também quando você não dominou. Minhas outras aprovações, eu sabia que eu tinha tomado bomba, não vai. Mas ir confiante, antes da prova, né? Ir confiante, eu acho que é muito importante, né? Sim. O Lúcio falou do caso dele lá da objetiva discursiva, mas eu lembro quando ele foi fazer a prova oral, quando ele teve prova oral. E eu lembro, cara, quando o Ramon me falou que você ia levar sua família inteira pra assistir a prova oral. Caramba, isso não é comum. Vai. Porque Eu chamei todo mundo. chamou todo mundo. Que geralmente tem dois tipos de candidatos, né? Tem o candidato que leva uma pessoa que ele gosta muito, porque ele se sente mais em casa, pra relaxar, mas isso já é minoria. A maioria não quer ver ninguém conhecido, porque não quer o peso da pressão. Você levou a sua mãe, sua irmã, seu pai, você levou todo mundo. Levei amigo, levei muita gente. Na sala cabia 40 pessoas assistindo. 10 eram convidados meus e o resto era tudo candidato, que ia fazer a prova depois. E eu falei, ó, chega cedo, garante lá o lugar, que vocês vão ter que estar lá dentro. Vocês têm que assistir. E eu lembro que ele tava, a gente conversou depois quando ele saiu, você tava bem confiante, Tava né? bem confiante. Quando eu saí, eu falei assim, ó. Eu olhei, minha mãe tava chorando, né? Minha mãe não entendia nenhuma pergunta, né? Mas tava chorando. Quando eu terminei de responder, que você tá aqui respondendo, que você levanta pra voltar pro seu lugar, eu olhei pra minha mãe e dei uma piscadinha assim, tipo, Passei. tá tudo certo. Resolvido. Resolvido. Fiz minha parte, tá tudo certo. E qual foi sua nota? Eu tirei 100% Acertou tudo. na oral. Acertou né? tudo. cara. Então, esse estado de confiança, ele é Sim, importante, né? Você ir confiante. Sim. Porque quando a pessoa tá muito insegura, muito nervosa, até pro cérebro é ruim, começa a vir cortisol, Sim. aí dá problema de memória, o cara que tem branco na hora da prova. Trava, é né? horrível, Erra né? besteira. Erra besteira, não Nossa. dá atenção. Isso aconteceu com você, se for, excesso de confiança, nervosismo na discursiva que te derrubou. Discursiva. De trocar Trocar. estado divisão, emocional. Uma divisãozinha simples, de uma divisão. É simples. Confiança. Chegar lá. Você tem que ter aquela confiança sim. Você tem que chegar mesmo. A prova é minha. Mas você não pode menosprezar ela. Você tem que fazer o seu, bem feito, né? Firme, confiante. Pô, estudei, eu sei o que tá aqui. Isso. Eu sei o que fazer, eu sei o que tem que estar assim. Respirar, né? Respirar, manter a calma. Porque a galera escuta às vezes em casa, mas aí confunde com arrogância. Arrogância é o cara que sai falando por aí. Isso, não. Mas você tá bem. Isso, assim. isso, Eu lembro, isso. você falou o negócio da boina lá, eu lembrei quando eu fui fazer os meus primeiros concursos, até na prova da OAB foi assim. A minha mentalidade era o seguinte, eu não falava pra ninguém, eu era bem na minha, mas na minha cabeça era, eu já sou advogado. Eu já passei. Aqui é uma mera etapa protocolar. Eu já ia com essa cabeça, porque eu não queria que a prova parecesse um monstro pra mim. Sim. Queria que eu fosse um monstro pra prova. Então essa confiança interna, ela é importante. Muito. Tem que ter, né, cara? Estado ter. emocional. Sem isso, você não faz. Você vai ficar com medo da prova. Você não sabe por onde começar. Você tem que ter essa sensação de que eu estudei, eu sei o que eu tô fazendo aqui, eu vim aqui para fazer uma prova, eu sei o que eu tô fazendo. É muito importante. Sem isso, você não passa. E até porque Difícil. Você pega lá o seu caso primeiro, aí você pega o segundo, o terceiro, o quarto. Geralmente é uma galera que tá com um nível de conhecimento igual. Tá Sim. todo mundo. O que vai diferenciar, o detalhezinho, é o estado emocional de errar uma questão, outra por bobeira. Isso. Não é mais o conhecimento. Não Chegou num patamar, num nível Não ali. é. Que não é. O conhecimento é. foi obrigação, já Sim. foi feito. A briga ali em cima tá todo mundo no mesmo nível de conhecimento. Vai aquele que não errar uma coisinha, marcar uma coisa errada, marcar um cartão de resposta errado. Então, assim, você tem que estar muito seguro do que você está fazendo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu não teria essa levar todo mundo pra ver. Eu sempre fui sozinho. Porque eu já não sei o que eu faria numa situação dessa, não. Tá aí visitado. Na PF tem isso também? Na prova oral não, só pra delegado. Só pra delegado. Só pra delegado. Então ninguém vai ver eu sofrer, não. É doído prova oral. doído. Cara, a prova oral é um dos maiores índices de desistência que eu já vi. Imagina, você tá na cara do gol, a prova oral é a última etapa eliminatória. Acho que 1/3 dos candidatos não foram. Eles não vão. Eles não vão mesmo, eles abandonam. É maior número do que a da reprovação, não é? Maior que a reprovação. De abandono. De Na abandono. reta final de não aparece. conseguiu. É a Emocional. última aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo é a última etapa. Última etapa. O povo não vai. O povo fica com medo. Emocional. O povo não vai. Emocional. Não Então, vai. E reprova olha, também, né? Reprova. já era. Se você. Eliminatório. Então, Eliminatório. além de você ter que tirar o mínimo ali, pô, o cara que faltou já era. Já foi. Mas a galera O povo abandona. fica com medo do delegado, são delegados que te Sim. perguntam, né? Fica com medo do delegado, fica com medo dos outros candidatos, Sim. com medo do pessoal que vai assistir, aí tem vergonha, Medo de aí, esquecer. medo de esquecer, medo de gaguejar, medo de... Foi feita uma pesquisa internacional e para tentar descobrir qual era o maior medo do ser humano. E por incrível que pareça, o primeiro lugar era o medo de falar em público e o segundo era o medo da morte.
A galera prefere morrer do que falar em público. Isso é o medo emocional, não é racional. Então, em primeiro lugar, falar em público. Olha que doideira. Então, prova oral é pra derrubar mesmo o emocional, né? Sim. É um fator, então, que eu vou ter que trabalhar futuramente, então, né? Porque... Não, você vai fazer prova oral? Você não vai fazer? Não, prova oral não. Mas se um dia for fazer um concurso que tenha... E até pra dar aula, né? Nossa, dar aula. Eu costumo falar o seguinte, prova oral muda o ser humano. Não. Porque eu não tenho como você passar por uma prova oral e ser a mesma pessoa. Sim. Eu não falava em público. E eu queria ser professor. Eu fiz 6 concursos com prova oral. Eu passei no 6. E, cara, não vou nem falar a prova em si, mas a jornada pra ficar preparado, acabou, foi um caminho sem volta. Você perde o medo de qualquer coisa. Sim. Acabou. Tem um pessoal agora que passou em 2023, né? Eu também passei em 2023 também em outro cargo da Polícia Civil. E tá naquela briga se vai ter a prova oral ou se não vai ter a prova oral. E o pessoal fica mandando mensagem pra gente, né? Pô, vai ter a prova oral? Será que vai cancelar a prova oral? Vai ter? Não vai ter? Fala pra galera, pô, tomara que tenha. É um momento legal, cara. E eu falei, na próxima eu vou levar mais gente ainda. Eu quero encher de auditório pra você. Porque é legal, é um momento legal. É aquele momento que você coloca um terno, você vai bonito, você passa um perfume, você vai elegante. Caramba, acho que só você pensa assim, cara. É um momento legal, velho. E você sai da prova, você sai e fala assim, pô, que da hora. É legal. E passa rápido, né? 10 minutinhos. O pessoal tava olhando, vendo o vídeo e falando assim, nossa, esse cara é louco, tomara que não tenha, né? Eu vou deixar pra você. Mas essa sociedade é arriscada, porque tem gente que passa mais tempo nessa briga política de derrubar a prova oral do que se preparando. Se preparar pra ela, né? Pô, aí não dá, né, cara? Aí, mano. Se você estudar, você vai passar. Só fazer o mesmo trabalho de antes, você vai fazer pra outra coisa. A prova oral, acho que a fase assim, hoje olhando pra trás, né? Que é a fase, na minha opinião, que tem menos risco de você ser eliminado. Até estatisticamente tem. Pra mim, a mais difícil é a objetiva. Aí a discursiva o leque ficou menor de matérias. Você ficar especialista é melhor. Prova oral diminui mais ainda. É emocional. Se você controla o emocional, a prova é sua. Cara, é diferente você fazer uma prova objetiva que você senta na cadeira, é a folha de papel que tá ali. Ok, você vai ali, se você sabe, vai fazer, se não sabe, paciência. Agora, se de frente pra uma pessoa assim... O que você sabe, você não lembra. Não lembra, gagueja, trava tudo e começa a suar. Eu já vi casos de pânico, a pessoa levantar no meio da prova oral e ir embora, abandonar. Eu já vi isso. É emocional. Fazer o quê? Por isso que a parte assim, da policial pra mim nunca foi. Eu nunca me vi fazendo. Eu nunca me vi fazendo direito, na verdade. Sim. Mas eu gosto. Aprendi a gostar. Eu tive colegas que fizeram engenharia e foram pro direito, e a impressão que eu tinha é que quem fez engenharia leva nas costas do direito. Fica muito mais fácil. O raciocínio é mais rápido. Eu gostei muito do administrativo, do constitucional. Cara, você gostou da matéria mais chata. Pô, o resto é fácil, o resto é moleza. Do administrativo. Você gostou do administrativo, o resto é brincadeira de criança. 429. Nossa! LGPD. Eu falei, vambora. Gostei. Ih, vai por mim. Na hora que você pegar o penal, processo penal, aí acabou. Aí fica legal. É diversão. No TRF3 teve penal. Foi aí que eu conheci até as suas aulas, que eu assisti alguma coisa de penal, vendo alguma coisa no Que é o quê? YouTube. Os crimes contra a administração pública, era isso? Isso, especulado, essas coisas assim que eu não tenho muita... Hoje já gostou um pouquinho? Achei legal. Já muda. Isso você ainda pegou a parte chata do penal. O cara que pega homicídio, furto, roubo, aí dolo e culpa, aí já fica legal. Eu gostei, aí quem sabe pra frente que nos espera. Você vai voltar pra cá então. Esse episódio foi muito legal, cara. Um dos episódios que eu mais me diverti aqui. Então já fica o convite. A hora que você voltar pra sua jornada, ou até já como mentor, já como professor, fica as portas abertas pra você voltar, aprofundar em alguns outros. Que sempre quando o convidado volta, a gente sempre trabalha com episódios específicos. Digo, dá pra falar só sobre isso e tal. Cara, a casa é sua. Obrigado. Foi um prazer enorme. Obrigado. E até pra terminar, eu queria que você deixasse uma palavra de incentivo hoje pra quem tá começando do zero e acha que em primeiro lugar é só pro cara que nasceu filho do servidor, só pra iluminado, pra quem teve uma boa base. O que você falaria pra essa galera? Eu me vi num momento da minha vida que eu tinha que decidir o que eu faria. Então, se você realmente quer passar num concurso, esquece o mundo lá fora e se dedica. Dedicação vai superar qualquer tipo de coisa. Não existe que o primeiro lugar tem que ser aquele cara que largou o emprego, sentou ali e vive o papai banco, como tá assim, para você estudar. Não. É para qualquer pessoa que se dedica. A dedicação vai te levar no que você precisa. Se você tiver dedicação, esperar o processo, porque até você pegar o entendimento daquilo ali, você tem que passar por um processo. Se você superar o processo, você vai ver o propósito. Sim. Então, não tem diferença do primeiro de qualquer lugar. Existe o quanto que ele se dedicou. Então, a dedicação é fundamental.
Você criar o seu método de estudo, você entender o que você está fazendo é fundamental. Você criar aquilo que vai funcionar para você, o pessoal. De repente, para uma pessoa, para a Neila mesmo, ela usou muito Anki. Para mim não serve. Nada contra o Anki, porque eu não gosto, eu sou mais de papel e caneta. Então você vai criar o seu método. Então, assim, é possível. Eu vejo hoje que é possível. Se você tiver uma vontade maior do que a sua dor, é possível. Sensacional, quebra uma barreira de uma galera, hein? Valeu a pena, então. Muito. Faria tudo de novo. É? Com certeza. Se você Diferente. fosse falar pro Alan de 2 anos atrás, você falaria, persiste. Persiste. E aí, só encurtar o caminho, né? Só vai diminuir um pouquinho. Já perder aquele ano e meio que você bateu cabeça. Joga fora. Você já saberia pelo menos pra onde começar diferente. É, muito louco. Então, muito Tá vendo? louco. Esse é o poder do mentor. O mentor vai catar o cara que tá começando do zero, vai evitar ele que ele perca tempo Exato. com as coisas erradas. Exato. Puxa, Exato. Legal, sensacional. hein, Sensacional. Top, Amigo, mesmo. parabéns. Muito mais uma obrigado. vez. Sucesso. Muito obrigado. Essa nova jornada aí. E com o papai também, né? Que tá chegando aí agora. Tem a menininha. menina? Vai nascer, menina. Agora que você vai parar de estudar mesmo. Ih. Pai com menina, esquece, amigo. Já era. Muito obrigado pela presença aqui, tá? Isso aqui pra mim é uma realização pessoal. Eu vi essa canequinha aqui do pessoal falando, foi um dia eu vou Você vai beber ganhar. uma água na Vamos parar, caneca. É muito legal, isso faz parte da vida do concurseiro também, isso aqui também. Pô, que honra. Obrigado. Tamo junto, parabéns, sucesso. E pessoal, não deixe de conferir também na descrição aí o Instagram do Alan, tá? Sigam lá, porque agora vai começar. Já se comprometeu aqui, colocar muito conteúdo lá pra vocês. E é isso, já se inscrevam no canal, ative o sininho. Grande Valeu, abraço. galera. Gosto a todos e até a próxima. Valeu! Valeu.